Se tem uma coisa que sempre tem cliente me pedindo é para criar uma análise de curva ABC de produtos. E no vídeo de hoje eu vou te ensinar como criar uma curva ABC usando a linguagem SQL e ainda vou aproveitar para te mostrar como você pode usar CTE para melhorar a legibilidade dos seus códigos. Fala malta, seja muito bem-vindo ou muito bem-vindo ao canal. Eu me chamo Ítalo Mesquita, sou SQL Developer, especialista em SQL Server e hoje vamos construir uma curva ABC do zero usando a linguagem SQL. E eu vou aproveitar esse assunto para te mostrar um recurso chamado CTE, que serve basicamente para a gente criar resultados nomeados e usar eles no escopo de execução da nossa query. E essa CTE ela tem muitas, mas muitas utilidades. E uma delas é você conseguir dar uma maior legibilidade nos nossos códigos, principalmente aqueles códigos que são um pouco maiores, um pouco mais extensos. Quando você usa CTE, você consegue deixar ele um pouco mais legível. E para você que ainda não sabe o que é uma curva ABC, eu vou tentar fazer um rápido resumo. A curva ABC é um indicador que serve para classificar os produtos de acordo com o seu potencial de realizar receitas. E com base nesse indicador, é possível identificar produtos que merecem uma atenção especial e que não podem faltar de forma alguma no estoque de uma empresa. Nessa análise, os produtos são classificados em 3 categorias. A categoria A, que corresponde aos produtos mais relevantes, aqueles que trazem um maior faturamento, aquele que tem um volume, um valor de vendas maior. A categoria B, onde nós temos aqueles produtos com faturamento intermediário. E a categoria C, que são produtos não muito relevantes para a receita da empresa. E essa classificação ela ajuda as empresas a priorizar a gestão de estoque e alocar os recursos de uma forma muito mais eficaz. Ao focar nos itens mais vitais, que são aqueles itens de categoria A, as empresas conseguem otimizar seus processos, cadeias de suprimentos e aumentar a eficiência de uma forma geral. Eu quero aproveitar esse vídeo e agradecer a todos os inscritos no canal. Eu tenho muito orgulho em dizer que agora nós somos 1000 inscritos e essa conquista ela não é minha, ela é uma conquista sua e que me motiva cada dia a produzir mais vídeos. E se você ainda não é inscrito, já sabe, se inscreve agora no canal, ativa o sininho e não esquece de deixar o like, hein? E agora que você já tem uma ideia do que é uma curva ABC, vamos lá para a tela do computador para fazer isso na prática absolutamente do zero. Bom pessoal, já estou com a tela do meu computador aqui compartilhada com vocês. E para esse exemplo, para a gente construir essa curva ABC, eu vou utilizar a database do AdventureWorks 2022. Essa database eu vou deixar o link para você fazer o download dela na descrição do vídeo. Então é só você clicar, fazer o download dela e fazer o restore na sua database. E aí você vai conseguir fazer tudo que a gente está fazendo aqui, você vai conseguir simular o que nós estamos fazendo aqui. E para facilitar, eu dividi a construção dessa nossa curva ABC em 4 momentos. Nós vamos ter 4 etapas para a gente conseguir chegar no resultado final da nossa curva ABC. E a primeira etapa para a gente fazer essa curva ABC é a gente conseguir criar uma query. Então a gente vai criar uma query com o resumo das nossas vendas que nós vamos querer analisar. E aí isso pode ser um período de 1 ano, de 2 anos, de 3 anos. Isso é o período que é escolhido. Normalmente isso fica como parâmetro para quem vai fazer essa análise escolher. Eu vou fazer aqui o período de 2014 inteiro, 2014 para frente, que é o último ano que nós temos informações dentro da database do AdventureWorks 2022. Então a gente vai pegar esse período aí de aproximadamente 1 ano para fazer essa análise. E para a gente começar, é importante a gente entender o que nós temos dentro da database do AdventureWorks. E aí aqui nós temos uma tabela que fica dentro do esquema Sales, chamada Sales Order Header. Essa Sales Order Header, basicamente, ela tem as informações principais do pedido. Então, ela tem a data que o pedido foi feito, ela tem, por exemplo, o valor total do pedido, como que esse pedido foi pago, ela tem algumas informações de número do pedido, tá? Só que para a gente, a única coisa que a gente vai precisar tirar dessa tabela aqui, por exemplo, é o Order Date. Eu poderia filtrar aqui, por exemplo, pelo status, pegar só os status dos pedidos finalizados, se fosse o caso, mas eu não vou entrar nesse detalhe aqui, a gente vai fazer o filtro somente pela data, tá bom? Mas eu poderia entrar em detalhes muito mais a fundo, então eu poderia ver, por exemplo, os status, eu poderia ver se aquele pedido não foi cancelado, mas eu não vou entrar nesse mérito, vamos considerar que todos os pedidos que estão na Sales Order Header, eles são pedidos válidos, tá bom?
E aí a única coisa que eu vou precisar filtrar dessa sale order headers aqui é a minha order date. Então eu vou querer pegar só os pedidos que a data for maior ou igual a 1/1 de 2014, que é a data que nós temos as últimas vendas dentro dessa database, tá bom? E essa sale order header, ela vai servir para que a gente consiga ligar ela com o nosso detalhamento de produtos. E esse detalhamento de produtos, ele fica aqui na coluna, na tabela, no esquema também Sales, na tabela Sale Order Detail. E aí essa tabela, nós temos realmente as informações que nós vamos precisar para fazer essa análise, para construir essa análise dessa curva ABC, que é o produto que a gente vai analisar. Se a gente quer analisar uma curva de produto, a gente vai precisar, obviamente, ter o produto. Nós vamos ter também o total desse item dentro dessa linha, que também é importante, porque quando a gente fala em curva ABC, nós estamos falando em percentual de faturamento, em valores de faturamento de cada item. Então, cada item tem um determinado faturamento e com base naquele faturamento que a gente vai definir essa curva, tá bom? Nós temos também o valor unitário desse item, que não interessa muito para a gente, e a quantidade que nós temos aqui vendida desse item. Eu posso até levar essa quantidade, mas essa quantidade ela é indiferente para a nossa curva. Porque, como eu falei para vocês, essa análise se baseia em faturamento. Enquanto em valor foi vendido, como que aquilo representa de receita para a empresa. E às vezes você tem um produto que vende muito, mas a sua colaboração com a receita final da empresa não é tão grande. Aquele produto, por exemplo, ele é um produto mais barato, um exemplo. E aí, inclusive, tem alguns insights que a gente pode fazer com essas comparações aí. Mas no caso aqui, o nosso foco é construir essa curva ABC, tá bom? E aí, para que a gente consiga juntar essas informações, eu vou ter que unir elas através de uma cláusula inner join, que é as nossas cláusulas de junção entre tabelas. E nós vamos fazer esse relacionamento aqui. Eu vou usar aqui o operador inner join. E vou copiar aqui minha tabela de Sale Order Detail. E eu vou relacionar essas tabelas através da coluna chamada Sale Order ID, que é a coluna que nós temos em comum. Então, se eu vier aqui, nós temos Sale Order ID. Se eu vier na Sale Order Header, também nós temos Sale Order ID. E aí, aquela é a chave primária aqui e a chave estrangeira aqui, que é a que liga essas duas tabelas, tá bom? Então, eu vou vir aqui, por exemplo, Sale Headers.Sale Order ID vai ser igual a Sale Order Detail.Sale Order ID. Eu posso usar alias aqui, eu posso, por exemplo, colocar Header aqui e Detail aqui para facilitar. E aí, esses alias vão facilitar aqui, vão diminuir um pouco o que a gente está digitando de código. E eu posso digitar esses alias assim, ou simplesmente colocar aqui separado também por S, para ficar mais claro que isso aqui são alias, tá bom? Agora eu não preciso mais dessa tabela individual, porque a gente já fez o relacionamento dessa tabelazinha aqui. E aí, deu um F5, a gente tem um resultado já com os produtos. E o que a gente precisa para que a gente consiga analisar, para que a gente consiga criar essa análise? A primeira coisa é pegar o produto que a gente vai analisar. E aí eu vou pegar aqui do Detail, que é onde nós temos o produto, Product ID. Então agora eu já tenho o meu código de produto aqui, tá bom? Outra coisa que a gente precisa para fazer essa análise é a gente ter quanto que a gente vendeu no total, ou seja, quanto foi o faturamento do item. E o faturamento a gente vai pegar aqui da tabela do Sale Order Detail, que eu chamei de Detail, de uma coluna chamada, eu acho que é Line Total. Deixa eu ver se é isso aqui. Eu vou colocar isso aqui no Group By, senão a gente vai ter erro aqui. Group By. Pronto, aqui nós temos o nosso total. Eu vou chamar isso aqui de total item e vou chamar isso aqui de código produto, tá? Então a gente tem o total item e o código do produto aqui. Eu vou trazer a quantidade também para a gente conseguir ter essa visualização, que nem sempre o produto que tem mais quantidade é aquele produto que teve um maior percentual, por exemplo, de colaboração com a nossa receita, tá bom? E aqui eu vou colocar QTD pedido. Agora a gente já tem um resumo só das nossas vendas, não foi tão difícil criar aqui essa query.
onde a gente tem o código do produto, a quantidade do pedido e o total desse item, tá bom? Então, essa aqui é a primeira parte da nossa query. A gente conseguir criar um resumo do que foi vendido e quais os valores totais de cada item vendido. E aí eu fiz uma agregação, eu somei esses valores por produto. Então, se você observar, eu não vou ter o produto 925 duas vezes. Eu vou ter simplesmente o total desse produto, tá? Então, o total desse produto nesse filtro aqui, nesse período, foi esse total aqui. E assim para cada um desses produtos, de maneira que eu não tenho esses produtos repetidos. E essa é a ideia da gente construir esse primeiro resumo de vendas aqui que a gente precisa analisar, tá bom? Agora que a gente fez o resumo, a gente precisa definir os totais gerais, o total que foi vendido geral. Então, por exemplo, aqui eu vendi esse valor, aqui eu vendi esse valor, aqui eu vendi esse valor. Mas qual foi o total que foi realmente vendido na empresa nesse período, né? Então, como que eu vou saber isso? Eu poderia pegar essa query aqui, ó, duplicar ela aqui, tirar esse agrupamentozinho aqui, ó, e a gente vai ter que essa empresa, ela vendeu esse valor aqui durante todo esse período, tá bom? Só que para a gente fazer isso, fica muito ruim. Eu poderia pegar esse valor e colocar numa variável e ir usando essa variável, mas existem outras formas de a gente fazer isso aqui. Eu vou utilizar as Window Function ou funções de janela. Eu já gravei vídeos sobre Window Function aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima no card. Tem um vídeo que eu gravei sobre como que a gente acumula valores usando as Window Function, como que a gente faz deslocamentos de dados usando a Window Function. Então, eu vou deixar no card aqui em cima e também vou deixar na descrição do vídeo. É importante que você assista, interessante que você depois assista esses vídeos, que esses vídeos vão trazer um grande diferencial, uma visão muito diferente do que você pode fazer com SQL, e são funções extremamente úteis e avançadas para que você consiga fazer ótimas análises. Então, esse é o total que a gente tem, e como que a gente faz para colocar esse total aqui? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou apagar isso aqui, que a gente não vai duplicar essa query para ela executar duas vezes, né? É começar a usar a nossa CTE para a gente organizar o nosso código. Então, eu já criei minha primeira query. Como que eu crio uma CTE para dizer que essa query aqui, dá um nome para essa query, vamos dizer assim, e a partir desse nome eu consegui chamar apenas esse nome que eu dei, esse apelido, e executar todo esse bloco de código aqui por trás. A primeira coisa para a gente começar a construir uma CTE, a gente sempre vai começar a construir uma CTE usando ponto e vírgula, tá? Então, toda CTE, ela precisa começar com ponto e vírgula. Se você não colocar ponto e vírgula, o SQL vai reclamar. Depois, a gente vai colocar uma cláusula chamada if e o nome que a gente precisa dar para a CTE. Eu vou colocar isso aqui como resumo vendas, por exemplo. Depois disso, eu só preciso dizer quem que vai ser o texto, quem que vai ser o código, quem que eu estou chamando de resumo de vendas. E no caso, eu estou chamando de resumo de vendas essa queryzinha aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dizer aqui, vou colocar um as aqui, vou abrir o parênteses e vou fechar o parênteses aqui embaixo. E pronto, minha CTE está pronta, a minha primeira CTE de fazer o nosso resumo de vendas. Então, vou até colocar aqui um comentário, fazer resumo das vendas a serem analisadas. Que foi fazer um resumo das vendas analisadas, tá bom. Então, a primeira coisa que a gente fez aqui foi construir nosso resumo de vendas, e aí a gente fez esse resumo, e a gente utilizou aqui uma CTE para nomear toda essa query. E por que isso é importante? Por que eu falei que isso ajuda muito na organização do seu código? Porque a partir desse momento, eu não preciso mais fazer nenhuma desses cálculos aqui. Todos esses cálculos já vão estar previamente calculados dentro desse nome aqui. Eu dei um nome para essa query. E agora o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, por exemplo, e se eu fizer aqui um select asterisco from resumo vendas, a gente já vai ter todas as informações que a gente construiu, que a gente criou dentro dessa query, inclusive com os alias. Se você observar que o nome das colunas são exatamente os nomes que a gente deu aqui. E agora eu posso trabalhar agora só com esses nomes. Eu não preciso mais ir fazendo sum e fazendo group by, porque isso já está aqui, tá bom?
E o próximo passo é a gente fazer o quê? A gente conseguir pegar o total desses itens. E para pegar o total dos itens, como eu falei para vocês, eu vou usar um Windows Function, uma Window Function, que eu vou acumular esse valor aqui para que a gente consiga ter o total dessas vendas, tá? E para fazer esse Window Function, o que eu vou fazer? Inclusive, eu vou pôr essas descrições aqui para a gente saber as colunas que nós já temos. Então, eu vou pôr código produto, quantidade de pedido e vou pôr aqui o total item, tá? Tá aqui nosso resultado, é o mesmo, nosso output. Opa, o que aconteceu aqui? Nosso output é o mesmo. E aqui eu vou fazer acumular esse valor. E como que a gente faz para acumular esse valor? Lembrando que já tem vídeo no canal, tá na descrição aqui desse vídeo. Você depois assista, que é muito importante você aprender como você consegue trabalhar com esse Window Function. E aí o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente somar esse total do meu item e eu vou usar numa cláusula over. E eu não vou colocar nada na minha cláusula over. Ou seja, eu quero acumular todas as linhas e eu quero que cada linha dessa aqui, ó, ela tenha ao lado aqui uma coluna com o total geral, o total aqui da soma inteira. Como eu estou usando o Window Function, esse sum aqui, ele não precisa que eu tenha, por exemplo, um group by dentro dessas outras colunas, tá? E se eu executar aqui, olha só que legal, a gente tem aquele mesmo total que a gente viu quando eu dupliquei essa query e executei com um sum simples, só que agora a gente tem isso para cada linha dessa. E por que a gente precisa ter isso para cada linha? Porque a próxima etapa que a gente vai fazer é a gente conseguir definir o percentual, quanto que essa venda desse item representa em cima do todo. Então, isso aqui representa quanto em cima do total que foi vendido nesse período? Esse aqui representa quanto? E aí, para fazer essa conta, eu preciso ter esse total. E aí, eu vou chamar isso aqui de total acumulado. E agora, a gente já tem o nosso total do item e quanto foi acumulado. E a próxima etapa, agora, eu vou fazer nessa mesma query, e a gente conseguir definir esse percentual para cada um deles, quanto que ele representou. Então, quanto que esse item representou em cima desse total. E a gente vai fazer uma contazinha bem simples, que é dividir o total do item pela quantidade total e multiplicar por 100. Então, eu vou pegar essa coluna, total do item, dividir pelo meu total acumulado, que é o resultado dessa função, é o resultado dessa Window Function aqui, e esse valor eu vou multiplicar por 100 e chamar isso aqui de percentual. Então, o que eu estou dizendo aqui? Eu estou dizendo que esse item aqui, ele representa 0,13% em cima do total da minha venda. Se eu ordenar, por exemplo, isso aqui por total item, de maneira decrescente, você vai ver que o produto que mais representa um percentual de faturamento é esse produto aqui. Ele representa 5,21, esse 4,54 e assim sucessivamente para cada item. Então, a gente já tem esse percentual agora de cada item, tá bom? O próximo passo que a gente vai fazer para construir a nossa curva ABC é acumular esse percentual que a gente acabou de criar. Então, a gente criou esse percentualzinho aqui e a gente precisa acumular ele. E como que a gente vai fazer para acumular? Eu poderia fazer isso aqui embaixo, não teria nenhum problema, só que daí eu teria que copiar toda essa contazinha aqui para passar para outra função e isso ia ficar muito, mas muito complexo da gente analisar futuramente. Então, o que eu vou fazer? Eu vou novamente utilizar uma CTE para que a gente consiga organizar esse código, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, vou pôr vírgula, e a partir das próximas CTEs que você for construir, você não precisa mais, por exemplo, colocar ponto e vírgula, o if. A única coisa que você vai precisar é colocar vírgula, colocar o nome que você quiser, então vou colocar aqui a percentual de faturamento, colocar a cláusula as e a mesma coisa, abre, fecha, parênteses. Eu vou tirar esse order by daqui, não preciso desse order by, que eu só vou mostrar para vocês. Vou identar para a gente dar uma organizadazinha aqui. E agora, olha só como a gente tem o nosso código muito mais organizado. Eu tenho o meu resumo de vendas, que é esse cara, e eu tenho onde eu calculei o meu percentual de faturamento. Inclusive, vou colocar aqui 2 e vou colocar aqui, definir percentual de faturamento por item. Então, a gente fez um resumo das nossas vendas e depois a gente definiu o percentual de faturamento para cada item usando a CTE.
Se eu vier aqui, ó, e der o select asterisco from no meu percentual de faturamento, você vai ver que a gente tem todas aquelas informações, tá? Então, eu mais uma vez peguei uma consulta que já usava uma consulta nomeada e nomeei ela para aquele novo output. Eu consegui usar de uma maneira muito mais simples, muito mais eficaz, tá bom? E agora a gente vai acumular essa coluna, tá bom? Só que essa coluna, eu não vou acumular ela como eu acumulei o total acumulado. Aqui no total acumulado eu somei tudo e eu queria saber o total geral para todas as linhas, tanto que todas as linhas têm o mesmo valor. Esse total acumulado, o que eu vou fazer com ele? Deixa eu pôr um order by aqui no meu total item, em ordem decrescente. Opa! E aí, o que a gente vai fazer? A gente tem que acumular esse valor de uma maneira que aqui vai ser 5.21, como eu não tenho nada antes dele, ele vai repetir esse valor. Esse de baixo vai somar esse e esse. O próximo vai somar os 3 e assim sucessivamente para cada uma dessas linhas. De modo que na última linha aqui, eu vou ter um valor 100% ou muito próximo de 100%. Nem sempre isso vai dar 100% por conta dos arredondamentos, mas quanto mais próximo de 100%, mais precisa vai ser sua análise, tá bom? Então, como que a gente vai fazer isso? Eu vou repetir mais uma vez todas essas colunas aqui, ó. Eu gosto de sempre trazer o nome da coluna, que eu acho mais fácil a gente conseguir ver o que está acontecendo aqui. Vou pôr o total acumulado e vou pôr o meu percentual. Se a gente executar, a consulta está executando normalmente. E agora eu vou utilizar novamente uma window function, a window function de agrupamento, de agregação, para que a gente consiga somar isso, fazer esses acumulados. Então, eu vou somar quem? O meu percentual agora. E na outra que eu tinha colocado a minha cláusula over em branco, sem nada, aqui eu já vou colocar um order by na over, por exemplo, pelo total item, de maneira decrescente. Por quê? Porque eu tenho que somar esse cara aqui sempre do maior percentual para o menor. Então, minha soma, quando eu estou calculando a curva ABC, para me calcular esse acumulado, ele sempre vai começar do maior percentual para o menor e ele vai acumulando esses valores, tá bom? Deixa eu executar aqui, a gente vai entender melhor o que está acontecendo. Na primeira coluna ele repetiu, porque eu não tenho nada anterior. Nessa aqui ele somou esse mais esse. Nessa aqui ele somou esse mais esse mais esse. Nessa ele somou esse mais esse mais esse mais esse. E assim ele fez para todas as linhas. De maneira que se a gente for lá embaixo, ó, a gente vai ter 99,9905%. Então isso aqui está quase próximo da perfeição. Nem sempre a gente vai conseguir ter esse 100%, tá? Porque quando a gente faz essa divisão, tem algumas dízimas e esse valor fica muito, com muitas casas decimais e aí a gente não vai conseguir nem sempre chegar a 100%, a não ser que a gente tivesse várias casas decimais aqui, o que não é muito útil para esse tipo de análise, tá bom? E aí eu vou chamar isso aqui de percentual acumulado. E agora a gente já tem quase tudo pronto para a gente finalizar a nossa curva ABC. Para facilitar, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra CTE para a gente ver como que a gente faz. Eu vou chamar essa CTE agora aqui de curva ABC. Vou colocar um ES, dizer quem que é a minha curva ABC. Vou dar um tab para indentar o códigozinho aqui. E agora eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um comentáriozinho aqui, direção order by aqui. Eu vou colocar um comentário aqui, que esse é o terceiro passo, vou chamar isso aqui de percentual acumulado, tá bom? E agora a gente já fez o resumo das vendas, definiu o percentual de faturamento por item e a gente definiu o percentual acumulado. E agora para a gente criar essa curva ABC, a gente vai usar uma regrazinha bem simples, que essa regra é baseada muito na regra de Pareto, tá? Na teoria de Pareto. E aí, o que essa regra diz, né? Para a gente calcular essa curva, para a gente saber quem que é curva A, quem que é curva B, quem que é curva C, a gente vai olhar para o percentual acumulado. E o percentual acumulado, sempre quando ele for menor ou igual a 80, a gente vai ter uma curva A. Quando ele for menor ou igual a 85, por exemplo, a gente vai ter uma curva B. E todo o restante ele vai ser uma curva C, tá? E como que a gente vai fazer isso? Eu novamente vou copiar aqui esse carinha daqui, ó. Copiar esse cara aqui. Vou copiar, inclusive já vou dar um tab aqui, não preciso, vou deixar esse cara aqui. Vou copiar o nosso percentual acumulado.
E como eu falei para vocês, essa condição ela é em cima do percentual acumulado. E aqui eu vou usar um case aqui bem simples, ó. Vou colocar case when percentual acumulado for menor ou igual a 80, opa, coloquei maior, menor ou igual a 80, então minha curva vai ser A. Quando o meu percentual acumulado for menor ou igual a 95, eu vou ter uma curva B. E para todos os outros casos, eu vou ter uma curva C, tá? Então, essa é a regrazinha da nossa curva ABC. E aqui eu vou finalizar aqui como end, aqui o nosso case, e vou chamar isso aqui de curva. Quando a gente executar agora aqui, a gente vai ter ó, que esse produtozinho aqui, que é o produto 782, que corresponde a 5,21% do meu faturamento, ele tem uma curva A. E a gente vai ter aqui todos os produtos de curva A, que são aqueles melhores produtos, aqueles que trazem um maior faturamento para a minha empresa, são aqueles produtos que eu não posso deixar de ter no meu estoque, porque senão vai comprometer o meu faturamento no final do mês. Nós temos os produtos de curva B e lá mais no final a gente tem os produtos de curva C, que são aqueles produtos que não trazem assim tanta receita para a nossa empresa, tá bom? Só essa análise por si só, você consegue ter uns insights muito bons, mas se você conseguir combinar essa análise, por exemplo, uma curva ABC por CMV, uma curva ABC por quantidade, enfim, você vai conseguir ter insights sensacionais para a sua empresa. Todo esse código que a gente acabou de construir aqui, eu vou deixar ele disponível no link da descrição também. É só você ir lá, clicar e baixar que você vai ter acesso a esse código aqui, tá bom? Então, no final, para a gente ver tudo que a gente fez, olha só como essa query ficou organizada, ficou bonitinha, tá? Tudo definido aqui passo a passo. Primeiro passo, um resumo das nossas vendas, e eu criei uma CTE chamada resumo de vendas. Então, a partir desse momento, eu poderia usar esse resumo de vendas para pegar qualquer coluna daqui. Criei uma outra CTE, onde a gente conseguiu definir o percentual de faturamento por item. Uma outra CTE para a gente construir aqui a nossa curva ABC. E no final, a nossa query, onde de fato eu calculei a curva, tá bom? Então você vê que uma CTE consegue organizar e muito o seu código. Eu poderia fazer isso aqui de N formas, eu poderia fazer isso aqui usando subselect, usando tabela temporária, variável do tipo table, ou fazer tudo, inclusive, dentro da mesma query. Mas eu preferi utilizar a CTE para você ver como as CTEs elas são interessantes quando você quer organizar o código, quando você quer fazer várias outras coisas. Viu como é fácil criar essa análise dentro do SQL e como as CTEs podem facilitar na organização do seu código? Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o like, afinal é através dele que o YouTube sabe que o conteúdo que nós estamos produzindo aqui é um conteúdo relevante. E aproveita, deixa aqui embaixo nos comentários se já conhecia e se já tinha utilizado o CTE alguma vez. E se seria interessante um vídeo apenas explicando esse recurso detalhadamente e tudo que a gente pode fazer com ele. E se não é inscrito, não esquece de se inscrever no canal, afinal, eu não vou descansar até você aprender SQL.